Começando a nossa reunião do dia 16 de abril de 2025, na esperança de caminhar com o E-Museu do Handebol do Maranhão e no E-Museu dos professores do IFMA. Não sei qual vai andar mais, vai depender da nossa conversa com as duas especialistas. Eu queria que cada uma tenha a sua página no Quem é Quem, que eu já divulguei, mas vocês poderiam falar um pouquinho sobre vocês e o trabalho. Ah, Suzy, começa. Eu ia perguntar quem começaria. Sim. Ah, bom, meu nome é Suzelaine, eu sou bibliotecária concursada do Ministério do Esporte, né? Então, estive à frente da Biblioteca do Esporte, biblioteca, os acervos do Ministério da Cidadania, quando foi formado, né? E da Cultura, e atualmente eu trabalho no Instituto Brasileiro de Museus. Trabalho auxiliando a implementação da rede de bibliotecas de museus, né, dos museus administrados pelo IBRAM. Hoje, o IBRAM administra 30 museus e, entre estes museus, 19 têm acervos, né? Sendo que desses são considerados apenas, acho que desses 11 são considerados de fato bibliotecas, tá? A gente tem hoje uma categorização, né, de níveis de acervo, e entre estes, 11 são consideradas bibliotecas. Eu estou aqui hoje para poder auxiliar-nos, né, no que vocês é, tiverem, né, e fazer uma interlocução com relação ao Instituto Brasileiro de Museus, com a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, para auxiliar ajudar nesse processo de implementação de lançamento do E-Museus, né, do E-Museus do Handball. Colaborei com é, auxílio à pesquisa, né, sobre o handball no Maranhão, na época que eu estava no Ministério do Esporte, e estou aqui para colaborar. Ótimo. Diretora Creudeci, obrigado por arranjar um tempinho para falar com a gente. Ela é super ocupada, tem 10 cargos de superiores no IFMA. Obrigado. Que Fale um pouquinho a nada, eles. sou uma sonhadora, né? Sou uma pessoa que luta aí pela memória, pela história aqui do nosso Instituto Federal do Maranhão, né? Eu sou professora, sou historiadora, né? Do Campo São Luís Centro Histórico, que é localizado no Centro Histórico de São Luís, né? Como o próprio nome está dizendo. E juntamente com uma colega também sonhadora, né, a professora Terezinha Campos, que não pôde participar hoje, porque estava em sala de aula e a garganta inflamada e não conseguiu. A gente vem há 8 anos lutando para tentar implantar um museu, tá? Que é o Museu da Educação Profissional do Maranhão. E esse museu, a partir daí, a gente tem várias coleções, e dentre elas a do esporte, né? E aí a gente começou a conhecer, né, e teve um primeiro contato, uma conversa, né, com o professor Laércio. E aí a gente já se encantou aí pelo leque de possibilidades que ele nos colocou. E realmente esse período que professor é meio louco, né? Então eu resolvi assumir uma diretoria, não é? E realmente eu estou sem tempo, mas a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente sonha e a gente acredita, que é exatamente a memória, a história, o museu. Eu já trabalhei em museu histórico há algum tempo, é a minha área de conhecimento, que eu estudo. Então, eu digo que eu estou nessa diretoria aqui com o tempo contado, regressivo, né? Mas esse sonho de continuar trabalhando com a memória, com a história, de ver a concretização desse sonho, que é criar esse Museu da Educação Profissional do Maranhão. E a gente vem há 8 anos lutando, a gente sempre participa da Semana Nacional de Museus, da Primavera de Museus, a gente sempre tem atividades, né? E esse ano a gente está assim, para não deixar cair, né? A gente precisa continuar, não é ter nem que seja uma pequena ação. Então, assim, ampliar esse leque,
ter contato com outras pessoas que pensam como a gente, que estão com conhecimento maior, nos dá mais força para continuar lutando nesse sonho coletivo, né? Então, assim, para mim, eu só vejo esse contato pelo lado positivo, né? Primeiro, o professor Laércio, que está puxando, né? A semana passada eu passei a semana toda no interior do Maranhão, né? Bem longe mesmo, 7 horas de São Luís. Mas aí eu tentei participar de uma reunião que ele colocou lá e tal, e ele está sempre falando. Então, isso é bom, viu, Suzy? Porque me puxa muito, né? Então, assim, tá aqui também, ouvir vocês, ver esse direcionamento. Nós estamos super. Até eu conversei com Terezinha, assim, poxa, legal, isso é um gás a mais para a gente não parar e tudo. E é isso, gente. Estou aqui. Uhum. Vamos juntos. Legal. Eu vi no portal que tem um memorial do IFE, mas é a mesma coisa do que o Sim, museu? sim. É o Memorial do IFMA, é exatamente esse projeto que a gente deu início, né? Eu e a professora Terezinha, há 8 anos atrás. E esse é um trabalho que a gente diz que é um trabalho de formiguinha, contudo, é um trabalho de formiguinha que já avançou muito. A gente funciona em um prédio no centro histórico, a gente tem 8 coleções, nós temos trabalhos de pesquisas também em cima dessas coleções, inclusive na de esporte, né? E aí a gente pretende, a gente não é registrado ainda no IBRAM, a gente ainda não conseguiu, mas a gente já está com uma Sim. política traçada, tem todo um trabalho na reitoria para ver se a gente organiza e realmente consegue registrar no IBRAM para que a gente realmente se torne um museu. Aí, por enquanto, a gente chama Memorial IFAM, mas é lá que a gente pretende que seja um museu. Compreendi. A Suzy pode ajudar nisso, junto ao IBRAM, para esse trabalho, ou isso não tem muita coisa a ver? Na realidade, Laércio, eu posso conversar, eu tenho contato, né, porque como eu trabalho na sede do IBRAM, eu tenho contato com o Departamento de Processos Museais. Inclusive, a diretora do departamento, que é a Carolina, ela é uma grande entusiasta, né, dos museus, assim, eu acho que é um momento muito propício para poder conversar com ela. Eu posso conversar com ela, Ah, falar ótimo. que existe esse processo, nesse projeto. Ela é muito acessível, posso pedir maiores informações com relação ao registro. Acredito que vocês vão precisar também fazer o cadastro de museus, estar Uhum. no cadastro de museus e no registro, né? Que são coisas diferentes. E futuramente também num inventário, né? Sim. Caso exista artefatos, né, itens tridimensionais, né, objetos em si, aí eu acredito que no inventário também. Inclusive, eu estou trabalhando, hoje também estou desenvolvendo um trabalho na parte do levantamento bibliográfico para o Inventário Nacional de Museus, que deve ter o seu sistema publicado em breve, né? Nós estamos terminando a fase de testes de capacitação, e nós vamos emitir essa capacitação em breve. Então, eu posso conversar com ela, eu acredito que seja possível sim. Bom, a minha dúvida seria o seguinte: nós faríamos uma ação na Semana Nacional de Museus, né? Ela está prevista para o dia 18 de maio, se eu não me engano, né? O tempo ele está um pouco escasso. Posso conversar com a Caroline e constar outros profissionais lá dentro para verificar essa possibilidade de inclusão na agenda. Talvez algum dos profissionais possa participar também, mas eu gostaria de saber, assim, em linhas gerais, o que que vocês estão pretendendo fazer nesse lançamento? Assim, qual seria o cronograma? O que que estaria previsto para o lançamento? Teria alguma palestra, alguma mesa? Como que vocês estão visualizando o formato, né, desse lançamento? Laércio, você já pensou em alguma coisa? Porque a gente teve uma reunião e aí depois a gente não conseguiu mais se reunir, Tá. né? E vamos ver se o Laércio já tem algo aí Tá. traçado. Eu estou em boas mãos com vocês, então vou viajar. Eu
a gente tem dois pontos, né? Um que são os professores de educação física do Instituto, o que seria um Ah, não. memorial desses professores, seria uma coisa mais ou menos simples fazer. E a outra, dá início ao E-Museu do Handebol. Ele chamaria E-Museu no Handebol, mas estaria dentro do IFMA na área de esportes. Dentro do organograma geral do memorial, lá no esporte teria duas pernas por enquanto, ou duas tentativas, que seria professores, né, os professores do IFMA, e o outro é o E-Museu do Handebol do Maranhão, que é um nome fantasia, ele pode ter um nome técnico dentro da decisão do IFMA. Por exemplo, se no Uhum. IFMA vai falar, não, no IFMA tem que chamar Subdiretoria de Handebol. Tá bom isso. Para nós, o nome fantasia seria E-Museu do Handebol do Maranhão, mas seria dentro de uma estrutura do Instituto Federal. Essa é a nossa tentativa. Eu trabalhei no Maranhão há bastante tempo, tive um centro de documentação e fui professor do IFMA também, então eu vou entrar no museu como peça, né? A peça Laércio Elias Pereira sou eu. Então, Imagina. então, mas assim, eu não tenho esperança de trabalhar, por exemplo, com a Secretaria de Esportes e Lazer. A gente teve o centro de documentação que acabou, mudou o governo e tal. E no Instituto Federal, quando eu trabalhei ainda era escola técnica, no Instituto Federal tem uma estrutura que dá para sonhar durante 8 anos, como a professora Caldeci disse. Quer dizer, se ela tivesse na CEDEL, ela só podia sonhar durante um governo, só 4. Como ela está no IFMA, então ela pode sonhar 8. E pode, e pode ampliar isso, né? Então, o formato que a Suzy perguntou seria o mais simples possível, porque ele seria para marcar o dia, né? Que, ó, assim, nesse dia nós vamos fazer alguma coisa, né? E a gente tem bastante avançado, e a própria Suzy já deu assessoria para o Canhoto, quando ele fez a tese dele sobre handebol. Então, a gente está caminhando para fazer um grande evento o ano que vem. É uma comemoração aí bem mais pomposa e deve ser na Semana do Museu de 2026, que é 50 anos do Maranhão campeão brasileiro de handebol. E tem toda essa trajetória que os professores têm trazido. O Maranhão foi campeão brasileiro várias vezes, teve vários jogadores na seleção brasileira, muitos professores do IFMA foram treinadores de handebol importantes. Então, tudo isso está mais ou menos borbulhando e a gente não sabe da forma, a gente sabe que é importante, que é uma memória importante, né? Que são fatos que precisam ser organizados e registrados. E esse é um primeiro passo. Esse dia 28 seria um vislumbre, na verdade, disso, um vislumbre. Então, seria um evento, o domingo é ruim, mas tem que ser do dia 28. Mesmo que a gente faça uma mesa, já seria o suficiente, uma mesa ou duas. Lá Ah, perdão, só interrompendo um pouco. é, Seria 18 ou 28? É para maio, não é isso? é maio, é. É o maio, dia do museu, é 18, não 28? é? Ou É 28, não porque sei. a nossa Semana Nacional do Museus ela está prevista para entre 12 12 e e 18 18 de maio. de Então maio, eu isso. fiquei na dúvida se seria 18 ou 28. Então seria 18 de maio, 18. né? Parece que o Ah, dia do Museu Nacional do Museu é 18, ou eu estou enganado. uhum. Eu não, realmente não sei assim qual é a data correta, mas eu posso verificar, Então, mas agora, porque já nessa conversa, para não ser domingo, e já está marcado como Semana do Museu, então, se for durante a semana e não for no domingo, também vale, porque é uma É, realização, a gente consegue uhum. algum alô e político, né? Não é dinheiro que a gente precisa de apoio político. Falar, se se Brasília falar, pô, que legal, lá no Maranhão está tendo, ótimo. Se A internet, puder, ela está falhando um pouco, desculpa. aqui está péssimo, a minha aqui está muito É, ruim. Bom, então assim, nós vamos pensar num evento. Nesse evento a gente vai tentar envolver o Instituto de Museus, né? E o Instituto do Maranhão e alguém do handebol.
E Então vai, seria dia não, 18, entre 12 e 18. Nós já desistimos do de 12 a domingo. 18. A gente Isso. define logo uma data, né, gente? Deixa eu ver É que eu assim, abri. é porque assim, o que eu penso, se a gente Sim. fizer exatamente no dia do museu, a gente vai concorrer com talvez outras Uhum. atividades da própria Semana Nacional de Museus, né? Então seria legal a gente verificar o calendário da semana assim, lançar algumas propostas, porque de repente, como no dia 18 dá no domingo, às vezes não tem nada muito programado. E aí Ok. seria uma boa. Mas se tiver, aí vai concorrer com essas outras atividades, inclusive do próprio instituto, né? Então a Pronto. gente poderia Eu, verificar eu, pode falar, por Fala, favor, Creu. eu professora. particularmente, não, eu estou falando assim, eu particularmente, né, enquanto professora, eu teria mais público, mais pessoas. Ah, no domingo, entendi. Final de semana. Desculpa, cortou É, você pode repetir, por Não, gentileza? eu tô falando assim, para o nosso público aqui, como é uma instituição escolar, ao longo da semana a gente tem mais público, tem mais Ah, pessoas, compreendo, compreendo. entendeu? É a Porque, mesma. porque a aula da segunda à sexta, até o sábado tem aula também, pela manhã, mas aí o domingo já não tem. ok. Então, eu penso que para um alcance maior do nosso público, ao longo da semana, Perfeito. Ao até longo da sábado, semana. até sábado. Uhum. Perfeito. Uhum. E se o evento fosse na semana durante o período da noite? Porque, de repente, durante a semana dos museus, eu acredito que haverá muitas programações que aconteceriam diuturnamente. Talvez à noite não tenham tantas. E aí eu acho que talvez nós poderia ser uma possibilidade, né? De nós fazermos, e aí também, como se for uma live, e nós termos mais alcance. Não sei, foi uma coisa que me Então, ocorreu agora. a experiência que a gente está tendo, a gente faz muito evento no Centro Esportivo Virtual. Desde o século passado, a gente, a gente faz isso, porque a própria tese do Centro Esportivo Virtual foi eu já falei isso, já faço muita propaganda, foi a primeira tese de doutorado na Unicamp que passou pela Unicamp, que foi transmitida. Então, a gente Ah, tem 28, 26, 26 anos que a gente tenta fazer que hoje chama live, na época não chamava, chamava transmissão. Então, cada vez mais essa transmissão tem que ser assíncrona. Ela é praticamente irrealizável. Amanhã nós vamos fazer um imenso evento com um professor brasileiro que está nos Estados Unidos, foi reitor, tal. A gente só vai contar com quem a gente convidou, 6 pessoas. A gente não está com esperança de ter mais de compreendo. 10. Mas a gravação disso, aí depois a gente pode. A gente tem uma rede imensa, falar, ó, a gravação está no ar, fazer cortes, né, para Registra, fazer né? fazer pequenos cortes e tal, essa é a ideia. Laércio, Fala. é, desculpa, professor Laércio, eu só vou pedir uma gentileza, só um momento, eu vou precisar me ausentar, mas é rapidinho, tá? Tranquilo, Só um tranquilo. momentinho, deixa eu só fazer. Senhora Creu, tá andando bem? Elaércio. Diga. Não, eu estou vendo aqui, estou pensando, estou abrindo aqui, o período é a 13ª Semana Nacional de Museus, né? O Hum. futuro dos museus em comunidades e fazer a inscrição, né? Dessa, Tô- dessa tô- atividade. a Tá gente ouvindo? usa. A internet tá ruim. Interrompeu aí. Mas a gente aproveitaria o tema, né, da semana, é isso? Faria alguma coisa Isso. aproveitando o Aqui eu estou tema. olhando aqui na internet. Tá, Tá aqui o site do IBRAM, certo. a 13ª Semana Nacional de Museus. O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. As inscrições abertas até 4 de maio. Aí a gente teria que ter o título, né, dessa ação para a gente poder fazer essa inscrição e ter um desenho de como seria. Seria só uma palestra? Vamos pensar como seria isso. Uhum, Tá. Uma mesa, não é? Para a gente uhum. poder fazer a inscrição. Não, não, essa mesa, assim, como é que você está pensando? Que você que está pensando mais, assim, a gente teria que ter
O Leopoldo, como é que ficou a participação dele? Então, Leopoldo, ainda precisamos fazer um tratamento interno nele, direitinho e com bastante anestesia, esse tipo de coisa. Mas viu, Suzy, o Leopoldo é meu irmão, professor, foi professor, é o maior historiador da É. educação física e esporte do Maranhão. E ele foi professor do IFMA, né? E a gente está tentando arrastar o Leopoldo para isso, e ele está bastante resistente, desanimado, andou com doença, esse tipo de coisa, coisa que eu tenho também, que eu sou terceira idade. Então a gente tem esses perrengues de terceira idade e eu preciso tratar com ele com calma. Mas, e também tem outro problema, ele teria que gravar a parte dele, porque se ele começar a falar, ele fala 5 horas, então ele mataria nosso painel. Eu estou imaginando um painel do estado da arte que nós estamos. Por exemplo, nesse painel seria alguém falando: olha, nós estamos aqui 8 anos sonhando o Museu Profissional do Maranhão ou o Memorial do Maranhão. Outro falaria: olha, o handebol foi legal, não sei o que e tal. E o Leopoldo ou alguém falaria: olha, os professores de educação física começaram, a gente já teve curso de educação física, de formação profissional no Instituto, com um tempo de então, assim, basicamente, esse painel do estado da arte, da nossa intenção, né? E a gente arranjaria um jeito de convidar alguém do IBRAM para falar alguma coisa. A Suzy vale, mas se ela tiver mais alguém, seria bom. É, assim, como eu não sou da área da museologia, eu Sim, acredito que seria muito bom um museólogo falar sobre isso, perfeito. né? E daí a E gente aí, faz o aquecimento com ele antes, falaria, prepararia, daria a ideia para onde a gente está indo. uhum, Certamente essa pessoa especializada em museu teria um caminho. Falar, ó, desse jeito que uhum. vocês estão querendo, dá aí por aqui. E aí a gente vai. Sim, sim. Eu posso conversar com a Caroline, certamente ela vai ter alguém para poder indicar, talvez alguém na própria educação museal, que a gente tem a diretoria de educação museal, que eu Certo, acho que talvez seria um bom caminho para perfeito. tratar, já que é dentro de um instituto, dentro da área de educação, né, o e-museu. Eu acho que seria interessante também a gente fazer uma espécie, perdão, uma espécie de itinerário no próprio museu, né, assim, uma navegação, né, para ver os conteúdos do e-museu. Eu acho que seria interessante, né, fazer, Mas já que é o você tá, lançamento do próprio museu. você tá falando do hum, e-museu de vocês ou o e-museu nosso? o de vocês, o que vai ser lançado. Ah, tá no embrião, tá no útero ainda. É, entendo. Mas assim, eu acho que só mostrando a página, né? Tá bom, Mostrando que assim o teor do conteúdo, fazer uma chamada, talvez um vídeo sobre o e-museu, eu acho que seria perfeito, interessante, né? perfeito, Porque aí para perfeito. as pessoas saberem, olha, a gente está aqui. Eu acredito que também fazer uma chamada colaborativa seria interessante, né? Informar, né, que existe o e-museu e que ele está aberto a receber informações, que ele é uma base, né, de informações e colaborativa, e esse que se pretende formar uma rede, perdão, uma rede para se centralizar essas informações. Eu acho que transmitindo essa mensagem, ficaria interessante para que as pessoas, né, assim, pudessem realmente se engajar mais, né, Sim, perfeito. nesse processo de formação do museu. Acho que É a seria, nossa é batalha uma essa. coisa que está me ocorrendo, Não, né? não, é isso mesmo. A Vai- gente está nesse pique. Uhum. Exatamente. Se ela Acho que criou. conversar, eu posso também fazer o seguinte, Ah, o IBRAM, ele tem meio que uma mala direta interna, né, para os museus, para os próprios museus do IBRAM, e aí, de repente, pedir para que a comunicação do IBRAM faça uma chamada, né, um convite, para perfeito, que a área da museologia possa, né, assim, presenciar, né, o lançamento do museu. Então, eu acho que isso é uma possibilidade, perfeito. né? A gente pode conversar com a parte de comunicação, pode sair no Instagram do IBRAM.
né? Ah, ok. Olha, está sendo lançado, né? E tudo. Enfim, eu acho que tudo isso é muito válido, a gente pode colocar nessa chamada também de inscrição e pedir esse auxílio, né? E eu vou ver com a Carolina também, o que, que ela pode nos auxiliar nesse sentido, né? De registro, de cadastro, né? De formalização, né? Ok. Como um todo. Eu acho que é importante a gente apresentar a missão do museu, mas eu acho que na mesa, né? Isso já deve vir, né? Sobretudo, e também como se faz, assim, para inscrever um conteúdo, né? Sim, Se alguém sim. tiver algum conteúdo para submeter, qual é o processo, né? Acredito que isso seria interessante, é um bom desenho, né, de como nós poderíamos fazer. Perfeito. Ok. Pergunto para a professora Creudeci, tem aquela a sala do museu lá na Praia Grande, no centro histórico, ele tem alguma possibilidade de espaço ou não? Professora Cradeci, será que ela nos ouve? Será que ela está na sala? Ela está aqui na sala, agora eu não sei se ela está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Agora ela está, abriu o microfone, tá, Agora eu estou ouvindo, pode tá. falar. Não, a pergunta é se lá no centro histórico tem algum espaço para alguma mostra, alguma coisa assim, ou é inviável o uso lá? Porque Tô assim, no o evento seria no Monte Castelo, né, que é o online. centro. Bom, seria online. Se tiver alguma coisa, O espaço um espaço do evento, mas a gente vai conversando isso. Nós vamos fazer um evento, talvez seja só online, talvez tenha alguma coisa presencial, mas isso é, nós vamos decidir, é isso? olha só, assim, o que eu estou querendo entender melhor, assim, compreender melhor Falhou. a participação, não é, do memorial, né? Vamos dizer assim, do memorial IFMA, né? Desse trabalho que a gente vem fazendo. Eu estou lendo aqui, né, o texto de referência dos museus em comunidades em rápida transformação. Professora, falhou. A internet está muito ruim. Toda hora eu estou assim, sem conseguir ouvir vocês direito, né? Mas se bem que eu ouvi a tua. A senhora dizia que estava lendo um texto Assim, que a minha sobre quê? preocupação agora tá em eu conseguir enxergar com mais clareza qual vai ser o nosso papel, qual vai ser a nossa participação. Perfeito. É, é essa parte que eu estou querendo enxergando aqui, que a gente teria um painel. Nesse painel, a gente teria uma fala que o professor Laércio está chamando de museu Deus. Como é que a Pra- gente traria esses professores, né? Assim, isso que eu estou tentando entender melhor. Tá. Desculpe. Desse memorial, Uhum. é isso que eu quero que fique mais claro para mim. Tá. Eu acho que o geral está acabando nossa meia hora prometida. Eu acho que o que a gente conversou aqui dá para provocar o grupo do e-museu para eles virem com mais sugestões. E nesse Isso, período eu falo com a professora Cleodeci no particular para a gente avançar das possibilidades dentro do contexto que nós abrimos aqui. Tudo bem? Tudo bem, é uma ótima. Tá bom? Daí a gente é, faz isso e pede socorro para você aí. Você vai falar com a Carolina, né, do e-museu, Isso. do IBRAM, para ver o que ela Uhum. sugere. Mas enquanto isso, eu e a Claudeci vamos conversando sobre o que dá para fazer. Por exemplo, se tem que quase não ser tudo. tô, eu quase não estou ouvindo, mas assim, eu penso que realmente o caminho é esse, não escutei o restante, estou aqui tentando adivinhar, é a gente fazer esse desenho de como seria registrar, enxergar melhor como seria esse nosso evento.
A gente tem espaço físico, sim, no campus, eu posso reservar o auditório, embora o evento seja online, a gente pode estar deslocando alunos para participar, para Sim, estarem assistindo, para estarem. A gente pode estar articulando isso, mas aí a gente faz todo esse desenho e aí depois a gente passa para a Suzy, perfeito, não é Sim, não? sim. perfeito. Agora, eu acredito que seja importante, assim, o quanto antes a gente definir uma data para eu conversar com a Carolina, porque a Isso. agenda da Carolina é um pouquinho cheia, e Uhum. como tá assim, o tempo está muito exíguo para nós fazermos a nossa inscrição, eu acho que seria interessante a gente conversar com ela Já com bem uma rápido, data, né? tranquilo. É, Eu prometo conversar com a professora Claudeci e a gente bate o martelo na data e o formato e já transmitir. Vamos conversar com a turma que vai assistir esse vídeo e eles vão dar mais sugestões. E até sexta-feira, até depois da manhã, a gente passa alguma coisa para você. Tá bom? Desenho, como tá. seria essa nossa participação? Perfeito. Uhum. Então seria um bom dia, por exemplo, para a gente conversar com a Carolina na terça-feira, porque segunda-feira é feriado aqui em Ernesto Sapés. Brasília. Qual seria? Eu não ouvi como é? É porque assim, eu estou perguntando, vou repetir a Uhum. pergunta. Se seria um bom dia para eu conversar com a Carolina na terça-feira, porque dia Sim, 21, na segunda-feira, é feriado aqui em Brasília. Eu acho que é no Brasil inteiro, se Sim, eu não me sim, sim, engano. sim, sim. É Então, Tiradentes, né? E aí, Eu prometo que a gente entrega, como está assim, acabando meu Zoom grátis, tá, faltam só 3 minutos. aham, Então, eu prometo conversar com a professora Claudeci e entregar alguma coisa para você falar com a Carolina na terça-feira. Feito? Vamos fechar pronto. assim? A gente vai ter esse feriado, a gente se perfeito. encontra, a gente conversa, Perfeito. né? Isso. Traça, né? Mais ou menos para ficar mais ou menos delineado. E a gente passa para você, Suzy. E aí Perfeito. você já Perfeito, faz essa excelente. interlocução. Ótimo. Excelente. Tá ótimo, Obrigado, gente. professoras, pela Tá. participação. E eu vou, Muito obrigada. eu vou continuar Foi um Obrigada, prazer perturbando foi um vocês. imenso, prazer, viu, viu? Suzy? Muito prazer. O Muito prazer foi obrigado. todo meu, professora Cradeci. Prazer foi todo meu, Laércio. A gente se fala, tá bom? Falou. Certo, a Obrigado, gente vai, obrigado para as vamos duas. conversando e Valeu. alinhando. Um E abraço. essa Tá, internet que Tchau. gente. atrapalha a gente também. Tudo bem. Tudo E só eu tô pela eu metade, tô à fico escutando pela. disposição, viu, professora Credeci? Qualquer coisa Uhum. pode conversar comigo pelo WhatsApp, né? O Laércio tem meu WhatsApp, tá bom? A gente pode ir Ótimo, dialogando, tá? maravilha. Eu vou reunir com a professora Terezinha e aí a gente entra em contato com você. Eu tenho certeza que a gente vai precisar, sim, do apoio de vocês, muito. Tá bom? Combinado, Muito tá, obrigada. joia? Obrigado. Um Nada, abraço. imagina, prazer é Obrigada, meu. Tchau, Laércio. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada. Até Um mais. tchau, abraço. Um Tchau. abraço. tchau. Um abraço.